Não existe essa ideia de liberdade, é fazer o que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero. E eu acho que era Santo Agostinho que dizia isto. A liberdade é até mesmo não fazer o que você gostaria de fazer. E fazer o que você não gostaria de fazer. Porque essa liberdade de fazer o que eu quero quando eu quero é uma coisa que você fica prisioneiro dos seus sentidos, dos seus desejos, das suas vontades. Isso pode limitar você. E nós estamos no Momento Zen, aqui na Rádio Vibe Mundial, e eu lembrei que quando, as primeiras vezes que eu vim aqui, me disseram, acho que até a Samira, que é aqui da rádio, que me disse que era mundial, porque na verdade era feita para pessoas do mundo todo. A rádio atingia a população toda, e como o Brasil, e a São Paulo principalmente é uma cidade que recebeu muitos imigrantes, então tinha pessoas do mundo todo aqui, e pessoas do mundo todo ouviam a Rádio Vibe Mundial. Não. Como? Italiano, português, alemão, faziam todos os programas aqui. Os programas eram feitos por pessoas italiano, por pessoas de várias etnias diferentes que estavam morando aqui. Por isso que era chamada mundial. E como agora surgiram outros grupos que usam esse nome mundial, resolvemos colocar vibe. Essa vibe, essa energia do mundo todo que circula aqui e que chega no mundo todo mesmo. Tudo bem aí, Nilo? Mas o Igor, Hiroshi, diz aqui que tem 26 anos. Ele diz que não quer casar, nem quer ter filhos, gosta de ter a liberdade dele, não ter trabalho, responsabilidade e não ter que dar satisfação a ninguém. Ele é egoísta e imaturo? Não, ele que perguntou, não fui eu. Ele tem quanto? 25 anos? 26. 26. Calma, filho, não tenha tanta pressa assim. Neste momento você não quer casar, neste momento você não quer ter filhos, nesse momento você quer apreciar a sua juventude, a sua liberdade. Não significa que isso é para sempre, porque você percebeu que nada é para sempre nesse mundo. Você lembra o que você pensava quando você tinha 10 anos de idade? Ou 5? Você quer as mesmas coisas de quando você tinha 5 anos, 10 anos, 15, 20. Agora com 26, você não sabe o que vai acontecer. Então não trave a sua vida. Nunca diga isso, nunca farei. Não sabemos. A vida tem tantas nuances, coisas tão bonitas podem acontecer e você não é o único. O que eu tenho percebido, tem casais que estão casados, são felizes e que não querem ter filhos, porque não querem perder a liberdade de ir e vir, de fazer o que bem quer. Tem outros que têm um filho e diz que não quer ter mais de um porque um é suficiente. E eu tenho uma amiga, Rosa. A Rosa teve 3 filhos homens, né? E uma pessoa estava falando, eu já tenho um filho, não vou ter outro, e não sei o que. Ela assim, por que não? Sempre mais um é bom. Ela dá jeito, você pensa que é complicado, não é não. Facilita, o mais velho vai ajudar, ajuda até a educar os irmãos. Então tem outras pessoas falam por causa de dinheiro, que não quer gastar, que se tivesse dinheiro só para si, pode viajar para onde quiser, fazer o que quiser, não dá satisfação, que é um pouco o que você está dizendo, né? Mas não é bem assim, não. A gente dá satisfação para nós. E as pessoas que gostam de nós, temos amigos, parentes. Não existe essa ideia de liberdade, é fazer o que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero. E eu acho que era Santo Agostinho que dizia isto. A liberdade é até mesmo não fazer o que você gostaria de fazer. E fazer o que você não gostaria de fazer. Porque essa liberdade de fazer o que eu quero quando eu quero é uma coisa que você fica prisioneiro dos seus sentidos, dos seus desejos, das suas vontades. Isso pode limitar você. E o ilimitado da verdadeira liberdade é o que é adequado nesta circunstância e nesse momento. Então pense um pouquinho nisso. Esteja livre e aberto. O que vai acontecer? Não sei. Ser feliz. Boa noite. Quem é que está na linha? Boa noite. Ô, dona, senhora, tudo bem? Quem é que está falando? Alô? Oi. Ô, Aloysio, de Campinas? De Campinas, muito bem. Eu cresci muito você budista, mesiânico, eu cresci muito, viu? Eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Faça. Ou no Japão, ou aqui no seu templo,
você tem costume de fazer arranjo de banda no tempo? Eu vou escutar pelo rádio, viu? Você tá com o rádio ligado, Aloysio? Eu já baixei já. Então você vai ter que, por gentileza, você vai ter que repetir a pergunta, porque estava distorcendo o som. Eu perguntei para a monja que ou no Japão, ou aqui no Brasil, se eles têm costume de fazer ikebana no templo. Ikebana? Se tem costume de fazer no templo, ou no Japão, aqui no templo budista aqui do Brasil, vocês fazem? Dá para responder, eu vou ficar escutando pelo rádio. E tem alguns templos aqui no Brasil que tem aulas de ikebana, sim. Ikebana é um arranjo de flor, não é isto? É aquele arranjo que você... Ike quer dizer dar vida. Bana é rana ou flor. Como dar vida à flor. Como dar vida à sua própria vida. Existe todo métodos, escolas diferentes de ikebana. São muito bonitas. No Japão tem várias exposições das escolas de ikebana que são joias preciosas. Desde flores muito pequeninas, uma só num vaso, até várias em vasos enormes, né? E tem sempre uma delas que está levando para o céu. Essa é importante, né? Tem uma que vai até o céu, outra que fica mais para um lado, outra para o outro lado, né? Tem algumas maneiras muito elegantes de fazer ikebana e de você apreciar a beleza das flores e oferecer nos altares budistas. Então aqui tem a Seichonoye, não é bem a Seichonoye, a messiânica. A escola messiânica tem o solo sagrado em Guarapiranga, ela é muito conhecida por ensinar ikebana. E as pessoas todas levarem consigo pedacinhos, porque tem essa preocupação com o meio ambiente, com respeito à vida, né? Então tem alguns templos que tem o nosso primeiro superior geral da ordem aqui na América do Sul, Ryohan Shingu, a esposa dele era uma professora de ikebana, no Templo Bushinji, no bairro da Liberdade. Eu acho que atualmente eles não têm aulas de ikebana lá, mas se você for no Bunkyo, que é a Associação Cultural Budista, que fica na esquina da Rua São Joaquim, você vai poder encontrar professores de ikebana lá. Meus parabéns por lembrar dessa arte tão preciosa. A minha professora do Moceiro, Aoya Maroshi, viu, Nilo? Ela é uma professora de ikebana. E muitas vezes ela vinha do templo dela, que fica numa área rural, em Nagano, de trem, carregando pedaços, galhos de árvores, porque nós temos vasos muito grandes lá no Nagoya, né, no nosso templo, né? E ela carregava aqueles vasos, aqueles troncos de árvores, galhos grandes, para fazer arranjos belíssimos. E a nossa alegria era poder servi-la nesse dia. Então, quem era a monja que seria assistente dela enquanto ela trocava as flores dos vasos ou colocava, porque a gente já deixava tudo limpinho. Quando ela chegava, põe um plástico no chão e ela espalhava os galhos e as flores que ia colocar. E foi tão interessante, porque no começo eu nem sabia que a flor tem frente e verso. Não é tão bonito isso? Você poder olhar em profundidade para uma flor e perceber. Você pode colocá-la meio de lado, você pode até colocá-la de costas, mas você tem que saber o que você está fazendo. E não porque fez, porque não olhou e não viu. Então a gente aprende a ver as flores com outro olhar. É muito bonito, muito interessante. Obrigada por trazer para nós essa experiência da beleza que é colocar flores num vaso, que não é pegar e jogar assim, tum, né? É cada uma delas, da gente pensar, essa aqui vai ficar ligada para o céu, essa aqui eu quero que aponte mais para a direita, porque tem uma imagem aqui que eu quero que seja vista. Se a imagem estiver à esquerda, eu vou pôr a flor apontando mais para a esquerda. Não, coisas lindas. E na cerimônia do chá também. Tem um tokonoma, né, que é um nicho na parede, e geralmente tem um vaso de flores. E nas cerimônias tradicionais da cerimônia do chá, você não compra grandes flores, flores silvestres, e geralmente aquilo que você encontrou no seu jardim. Tem uma história bonita. Tinha esse grande professor de cerimônia do chá, Sen Norikyo, e ele tinha um jardim de flores maravilhosas, e o senhor feudal soube que as flores estavam lá, todo mundo falava, o jardim dele estava uma beleza, elas todas desabrocharam, uma coisa linda. Então ele disse, diga para ele que eu estou indo lá, eu quero ver essas flores, todos estão falando tanto do jardim dele. E ele chegou, não tinha nenhuma flor, ele tinha cortado todas.
O homem entrou furioso pela sala de chá, abriu a porta com força, falou: como você faz um desaforo para mim? Eu não falei que eu vim aqui para ver o seu jardim florido e você não cortou todas as flores? Ele disse assim: não olhe no toconoma. E ele falou assim: se você ver esta flor, você verá todo o meu jardim. Ele pegou a melhor de todas, cortou e colocou num vaso. Que bonito, que delicadeza, né? De sensibilidade, né? Não é ver um monte de flores, uma só. Se você for capaz de ver a beleza dessa, você vê o meu jardim todo. Vê o jardim todo. É bem interessante. Olha, e chegou aqui também o Frank, o Ivan, a Márcia, o Rodrigo, a Helena, a Tereza. Ah, a Helena está no Rio de Janeiro, hein? Muito bem, Helena. Vou para o Rio de Janeiro, para Rio Innovation Week, a Semana de Inovação do Rio de Janeiro, que vai ser de 13 a 16 de agosto. Eu vou estar lá no dia 15 e vou estar falando com a Ailton Krenak. Eu e ele vamos conversar um pouquinho com a presença do Marcelo Gleiser, que é esse nosso cientista que mora lá no norte, né, da América do Norte, e que ele organiza essa semana. Vai ser muito interessante, tem pessoas falando sobre a mente, falando sobre as coisas do nosso mundo atual. Nós vamos falar um pouquinho da nossa responsabilidade com a Terra, nosso planeta, a nossa casa comum, como é que nós estamos cuidando. Vai ser interessante. Então, se você está no Rio, inscreva-se. É de 13 a 16 de agosto. E vai ser no Pier Mauá. Mas é o Pier Mauá inteiro, né? Vai ser uma coisa enorme, muito grande. Então, venha apreciar conosco reflexões sobre a nossa existência. A Tereza, Rochi, disse que na rua onde ela mora, os casais mais jovens não querem mais filhos, estão substituídos por gatos e cachorros. E antes... Ué, cadê? Dizem que é mais barato ter gato e cachorro que ter filho. Nossa, não sei não, hein? Mas há uma diferença. Mas a Hélida, eu estava procurando aqui, a Hélida tinha comentado que ela está casada há quase uma década, que eles optaram por não ter filhos. Mas ela apagou a mensagem dela, então eu acho que em respeito a isso eu não vou revelar. Vai ver que ela desoptou. E está grávida. Não sabemos. A professora Lia Diskin, que é uma das fundadoras da Associação Palas Athena de Estudos Filosóficos, ela e o marido, evidentemente, mais outros 2 ou 3 casais, fizeram o voto de não ter filhos, porque eles queriam cuidar de crianças abandonadas e criaram em Monteiro Lobato, a cidade de Monteiro Lobato, um local para acolher crianças que estavam sozinhas no mundo, né? Não sei se arrependeram depois disso ou não, mas a professora Lia Diskin tem tantos discípulos espalhados pelo Brasil, tantas pessoas que fizeram cursos com ela, que eu acho que isso substitui esse sentimento de maternidade, de cuidar, de educar, que ela pôde fazer com pessoas já adultas. E ela tinha um trabalho muito bonito, não sei se continua, que é Valores que Não Têm Preço, que era um programa gratuito para professores da rede pública de ensino. Como é que você ensina valores para crianças, para adolescentes? Então, muito ligada à educação. E, recentemente, o governo da Índia fez um livro sobre Mahatma Gandhi e pediu que ela escrevesse algumas palavras. E ela escreveu um texto muito, muito lindo, sabe? E é muito impressionante, porque tanto Mahatma Gandhi, Martin Luther King, todos esses personagens históricos da nossa era e que pregavam a paz, foram mortos de maneira violenta, né? E, ao mesmo tempo, ela não deixa que a sua memória e seus ensinamentos desapareçam. Ela não fala só da morte deles, mas fala da vida deles e dos ensinamentos deles durante a vida, que é uma coisa bonita. Eu tinha até tomado nota de alguma coisa. Mas Sócrates também foi morto não é? brutalmente também. Foi brutalmente, é? Sócrates foi. Platão teve que assistir, inclusive. Nossa, não, que horror. Não. No Carme e Castigo... tem essa parte da história. Ah, que bonito. Eu vou ler para você uma frasezinha de Mahatma Gandhi. Se eu pudesse dar a vocês um presente, gostaria de deixar a vocês o sentimento de amor à vida, o conhecimento de tudo que tem sido ensinado em todas as eras. Gostaria de lembrar dos erros para jamais os repetir. Daria a vocês a habilidade de escolher novos caminhos. Se eu pudesse, eu deixaria o respeito por tudo que é indispensável.
Além do pão, trabalho. Além do trabalho, ação. Além da ação, amizade. E se tudo mais estiver faltando, eu deixaria um segredo. Procurar em vocês a resposta e a força para encontrar a solução. Olha o segredo dele. Procurar em vocês a resposta e a força para encontrar a solução. Mahatma Gandhi, tá vendo? Roshi, a Márcia Roberta lembrou aqui que em Fortaleza estão lá esperando para recebê-la dia 3 de agosto e 4 de agosto. 4 de agosto. Dia 3 de agosto eu vou estar na livraria que fica no Shopping Rio Mar, e no dia 4 de agosto vai ser a palestra principal, que vai ser no teatro que fica no Shopping Rio Mar, domingo, dia 4 de agosto, às 20 horas. E no sábado, dia 3, às 17 horas na livraria. Estarei lá autografando livros e falando um pouco sobre esse livro que se chama Em Cada Instante Nascemos e Morremos Bilhões de Vezes. Hoje tive uma visita de um menino lindo, tem uma fundação que chama Poder Jovem, que foi criada por várias pessoas e atualmente uma médica que é muito minha amiga, Glória Brunetti, me colocou como uma das conselheiras dessa fundação, o que muito me honra, e trabalha com jovens que são soro positivo e que estão nos cuidados com os seus medicamentos, mas inserção no mercado de trabalho e educação. É um trabalho muito, muito lindo que tem feito. E esse jovem, ele na minha palestra, a última palestra que fiz em São Paulo, ele não pôde ir. E o pessoal do Poder Jovem levou para ele o meu livro, este livro. E ele disse, chegou este manhã e disse assim, monja, eu li o seu livro, mudou minha vida. Eu ficava tanto no celular, procurando saber o que as pessoas famosas estavam fazendo, e a minha mente ficava tão perturbada, eu não tinha quietude mental. E eu vi que a senhora falou que é importante ficar quieto de vez em quando. E eu comecei a ficar quieto, e eu me resgatei, eu me reencontrei, entrei em contato comigo. E agora, quando eu estou no metrô, às vezes eu pego um livro para ler, e eu não fico só querendo ver coisas, aquela ansiedade de não querer perder nada, que às vezes a gente fica meio viciado no celular, né? Eu achei tão bonito isso, foi eu fiz até uma entrevista com ele no meu Facebook, viu, gente? Facebook não, no Instagram, dê uma olhada, ele está lá. Que legal. O Cleiton, um jovem lindo, lindo, lindo. Olha, Sim. Rodrigo Oliveira, monja, como podemos ter inteligência emocional suficiente para não se culpar em relação aos erros cometidos por pessoas próximas, que a gente ama, mas que a gente não ajuda em função de não ter recursos para ajudar? Mas é isso mesmo, nós não podemos ajudar todos, né? O Nilo sempre tem no carro umas moedinhas, alguma coisinha, quando alguém passa, o que ele pode compartilhar, ele dá, mas ele não vai dar o carro para a pessoa que está na rua pedindo esmola e não sente culpa por isso, né? Então a gente tem que saber que as nossas necessidades não são iguais às de todos nós. E que se a gente não tem condições de fazer mais do que estamos fazendo, uma das coisas que o fundador da minha ordem dizia que a maior caridade é ensinar a verdade e fazer com que as pessoas despertem. Se você pode, e as pessoas às vezes não nos ouvem, elas são incapacitadas de ouvir. Até Jesus falava isso, né? O pior cego é aquele que não quer ver. E é exatamente isso. Mas você não pode curar isso. Mas você pode estar por perto, dar um apoio. E de repente você usa um meio hábil, uma historinha, que talvez lá no fundo, a pessoa possa compreender e começar a apreciar mais a vida. E como ele diz aqui, né, procurar meios de você encontrar a resposta para as suas questões. Não é você que encontra para o seu amigo. O seu amigo tem que procurar essa resposta dentro dele. Seu amigo, seu parente, seus vizinhos, suas vizinhas, as pessoas que você se relaciona, que você acha que eles estão em insuficiência, eles precisam mergulhar no que a gente chama a nossa cabana interior, na intimidade do próprio ser, para encontrar as respostas que estão em nós. Nós não damos respostas para os outros, mas damos meios que as pessoas penetrem, isso é o Zen, meios que as pessoas penetrem em si mesmas para encontrar as respostas que precisam, ou as perguntas que não sabem fazer. Inteligência espiritual, não é só emocional. É do nosso espírito. A Nadir está em Mauá, aqui em São Paulo. Ela pergunta, Roshi, como manter a serenidade diante de tantos problemas?
Não é legal? Agradeça que tem tantos problemas. Agradeça que tem uma porção de coisas para te distrair, te dividir e pensar que respostas eu vou dar para isto. Quantas dificuldades, que legal que está a minha vida, está estimulada. E às vezes as pressões não são só nossas, são do mundo, né? A gente fica vendo que tem guerras em outros países. Na África tem várias tribos em guerra, vários países que a gente não vê na televisão. A gente vê da Ucrânia, a gente vê o que está acontecendo no Israel, o Hamas, mas a gente não vê inúmeras tribos africanas o sofrimento que estão passando. Então existe ainda muita maldade no mundo e a gente tem que reverter isso com o bem. Não deixa o silêncio dos bons, como dizia Martin Luther King, é o que nos preocupa. Porque os malvados estão gritando, falando alto, né? Mas nós que temos a proposta, como a Rádio Vibe Mundial tem, de levar um caminho de bem, de amor, de ternura, de respeito, de inclusão, de transformar a realidade não através da raiva, do ódio, das guerras, mas através da literatura, da arte, dos aconselhamentos espirituais, que a gente possa estar unidos cada vez mais e não nos calarmos jamais. E pregarmos que é possível, sim, viver em amor, em respeito, em ternura. As dificuldades vêm como um teste para a gente não desistir do caminho verdadeiro. Sejam bem-vindos, estejam todas e todos abençoados pelos seres iluminados e benfazejos. Que a sabedoria perfeita seja aquela que ilumina o nosso caminho. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.